Voltamos com o nosso Memória Viva, hoje conversando com a professora Virgínia Dantas de Araújo. A professora foi, dentre outras funções aqui na universidade, foi coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo, curso que, como ela salientou no nosso primeiro bloco, tem um reconhecimento que é nacional e o projeto pedagógico desse curso ela ajudou a construir. Professora, nesse momento, você passa 2 anos terminando o mestrado, envolvida com esse projeto pedagógico do curso, e aí depois qual é o outro desafio? O grande desafio foi quando eu fui convidada na gestão do professor Geraldo, a professora Dione Violeta, era a pró-reitora. Lembro, professora Me Dione. Convidou para assumir o Departamento de Administração Escolar. Certo. Né? E também ficar como pró-reitora adjunta nesse período. E foi um período bem interessante, porque a parte dos programas de controle acadêmico, né, tinha o programa de controle, mas nós tínhamos muitas lacunas nos históricos dos alunos. E naquele momento, a primeira coisa que nós nos debruçamos foi para tentar fechar essas lacunas dos históricos, que eram uma dificuldade quando terminava o final do ano, ia colar grau, fechar essas notas desses alunos. E também um dos grandes desafios era a questão dos diplomas, que eram confeccionados na editora e ainda com aquela técnica de letrinha sendo confeccionada linotipo, né, professora? Né? E com muitos problemas, né, no caso, eram um dos grandes desafios. Então, esse trabalho de juntar todas as informações que faltavam nos históricos escolar dos alunos, fez com que a gente fizesse um projeto, um grande esforço lá no Departamento de Administração Escolar, e nós conseguimos, nesse momento, né, fechar essas informações, e foi quando a Pró-Reitoria de Administração, na gestão do professor Zé Eduardo, né, e o professor Henrique também estava na Pró-Reitoria de Administração, implantaram o Sistema de Automação Universitária, o SAU. Né? Então, foi a migração desse sistema que ocorria para o sistema SAU, que foi quando se começou a trabalhar com redes de dados, de redes aqui na universidade. Nós tivemos um apoio muito grande lá na época, Núcleo de Processamento de Dados, o NPD, né? E também a professora Valéria Cruz, do Departamento de Engenharia Química, nos ajudou muito nesse trabalho. Então, nós conseguimos migrar, né, todos os dados para o SAU, e nesse momento já tínhamos terminais em todas as coordenações de curso, nos centros. Então, as matrículas passaram a ser todas automatizadas, né? E também nesse momento que nós fizemos esse trabalho de limpeza, né, na universidade dos dados acadêmicos, nós também trabalhamos com a resolução, que foi a resolução de definição de tempo máximo na universidade. Isso aí também foi uma questão muito interessante, porque nós, nessa limpeza lá no DAI, nós identificamos que tinha aluno há 27 anos, 30 anos, com vínculo na universidade, né? E nesse momento ninguém foi prejudicado. Nós fizemos uma resolução que foi aprovada pelo CONCEP, né, baseado nesses dados que nós tínhamos constatado, e todos tiveram pelo menos o tempo mínimo do curso para concluir. Né? Foi chamada a resolução do jubilamento. Né? E ninguém sabia muito direito o que era jubilamento. Eu lembro que teve uma pessoa que me ligou e falou: o que é que eu vou receber na universidade de júbilo? Eu disse: você vai ser desligado da universidade. Eu queria fazer uma parte para dar um depoimento inclusive inesperado, que eu recebi, certo? Já depois de deixar a universidade, depois de muito tempo de aposentado, eu estava no Nordestão, na fila já de passar as compras, de pagar, quando uma pessoa se aproximou de mim e disse: professor, eu quero lhe agradecer. Eu não conhecia a pessoa. Eu quero lhe agradecer. Eu perguntei: agradecer o quê? Exatamente agradecer a oportunidade que o senhor me deu, o senhor, e aí traduzindo melhor, que a universidade me deu para concluir meu curso. Se não tivesse sido aquela resolução que realmente foi feita na sua época, eu jamais teria terminado o curso.
porque realmente me foi dada a oportunidade de querer voltar e realmente se adequar a uma nova realidade. Então eu acho que realmente a universidade foi muito, na condução daquele processo, foi muito sensata e teve muito equilíbrio para conduzir, porque as pessoas, elas foram jubiladas, elas foram realmente dadas, mas antes de tudo, se deu a elas o direito de optar por terminar ou não. Se elas queriam realmente terminar, elas vieram à universidade, realmente disseram da sua intenção e a gente deu a oportunidade de elas concluírem no tempo que foi determinado para elas. Aquelas outras, de fato, a gente realmente teve que desligar. E ainda hoje, eu realmente, isso é uma coisa importante que eu tenho no histórico da nossa época de reitorado. E gostaria também de acrescentar uma coisa e até pedir a você que complementasse algo. Uma coisa que realmente também a gente achava muito estranho, o problema exatamente da feitura dos diplomas na reitoria, realmente, desculpe, na reitoria não, na gráfica, realmente pelo sistema antigo que era realmente de confecção dos diplomas, as pessoas terminavam e depois, às vezes, de mais de um ano, é que recebia o diploma. Certo. E eu acho que nós tivemos uma sorte muito grande, Virgínia, porque realmente foi nessa época que começaram a chegar aqui as novas descobertas da tecnologia. E alguns procedimentos foram muito renovados por conta dessa possibilidade que nós tivemos. E eu gostaria de dizer a você, e até pedir a sua complementação, que uma das coisas também que mais nos engrandeceu foi na hora da solenidade de formatura dos alunos que concluíram a universidade, eles receberam o diploma na solenidade. Eles já saíam da solenidade com o diploma. Antigamente não, realmente o aluno recebia apenas simbolicamente. Simbolicamente. E depois exatamente procuravam. O canudo de papel. Exatamente, depois é que procuravam. E eu gostaria que você complementasse para dizer o que significou para você isso e como é que realmente vocês aproveitaram tudo isso que a tecnologia colocou e que a gente, os procedimentos da universidade foram altamente beneficiados com essa renovação que foi feita naquela época. Quando nós concluímos todo esse trabalho e a migração para o SAU, né, o Sistema de Automação Universitária, nós tivemos uma consultoria externa para tentar resolver esse problema dos diplomas. E foi também uma realização, porque nós conseguimos, com equipamentos e também com essa consultoria, nós tivemos a possibilidade de ter o diploma da universidade no papel de segurança, que era confeccionado na Casa da Moeda, né, numerado, registrado. E com isso, quando a coordenação enviava a listagem dos concluintes, a gente já tinha todo esse material já organizado, gravado, e era só disparar e registrar os diplomas no próprio Departamento de Administração Escolar. E foi a primeira universidade nacional a entregar os diplomas originais registrados numa colação de grau. Na administração seguinte, a professora Valéria, que assumiu o Departamento de Administração Escolar, né, continuou com essa prática, mas havia alguns problemas de perda dos diplomas e esse papel era muito caro, muito caro até hoje, né, que é um papel especial que não pode ser copiado, né, facilmente. Então, deixou-se de entregar esse diploma, mas eu acho que foi até um retrocesso, porque em 93 nós entregamos, né, e até 95 entregamos os diplomas na colação de grau. Tem uma coisa, e aí eu queria o seu comentário, Bianca, que na verdade, olhando, parece uma coisa simples, migrou, a forma como uma professora fala é tão simples, mas a gente sabe que foi uma mudança estrutural e o professor Geraldo, a sua administração, de certa forma, quando a gente fala positivamente dos ganhos da UFRN, a gente tem que se lembrar desses momentos que foram estruturais. Essa mudança que ocorreu foi estrutural. Imaginou
A professora fala aqui com a naturalidade, migrar para o sal, né? Eu imagino que isso é um trabalho, hein, Bia? É um trabalho... Eu passei noite sem dormir, com medo dessa migração. Foi. É uma mudança... né? Você contribuiu para 3 mudanças estruturais na forma de lidar. Uma institucional, né, que é a resolução, né, colocou as coisas no eixo, depois a migração para esse sistema e depois a entrega do certificado. Virginia, uma coisa também que seria interessante você falar um pouco aí é o trabalho que foi conduzido pela professora Dione como pró-reitora acadêmica e juntamente com toda a equipe e em colaboração com a pró-reitoria de planejamento, que era o professor Zé Eduardo Moura, tendo também a participação do professor José Wilton. Foi o problema da avaliação institucional que a universidade passou a ter exatamente em 1993, certo? Durante o período. Quer dizer, certo? não contente com isso, você ainda foi se meter com essa... Não, porque tudo fazia parte, certo? E também, nesse período, nós tivemos a questão da política de interiorização. Exatamente. Foi quando os campos de Nova Cruz e de Macau, né, eles foram reestruturados, os campos de Santa Cruz também. Então foi um momento assim de muitas dificuldades também, né, porque toda essa questão envolvia muitas questões políticas e realmente agora mesmo que eu fiquei trabalhando nos planos diretores dos campos, eu resgatei essa memória lá com Dione, né, ainda as resoluções, o histórico desse trabalho, que também foi muito importante. E aí você também, o seu lado político, de negociar com esses atores lá, exatamente, prefeitos, que a interiorização implicava isso. E, inclusive, transferência de alunos desses campos para Natal, a questão dos professores também, a relocação dos professores, foi um período de muita reestruturação na universidade, também em relação aos campos. Então, o senhor acha que foi um encontro feliz ter incorporado a Virginia na sua gestão? Com certeza, inclusive porque eu acho que a escolha de Dione, realmente, vamos dizer, houve liberdade dos pró-reitores de escolher seus Uma grande pró-reitora, auxiliares. professora Dione. E exatamente, a Dione foi nossa companheira no Departamento de Educação durante todo o período, desde o concurso que nós fizemos, o primeiro concurso que nós fizemos na universidade, fizemos o mesmo concurso em 1970, e realmente, quando convidei, vamos dizer, dei todas as condições para que a escolha do pessoal... O senhor não a conhecia pessoalmente? Não, conhecia. E até por parentesco também de Caicó. Como realmente eu sou... A República do Seridó. Como caicoense, inclusive porque também tem parentesco com Virginia, Dantas também. Então, eu sou prima segunda da esposa de Geraldo. Os pais são primos legítimos. Os pais são primos legítimos. Então, isso tudo, realmente, esse encontro foi muito feliz. E eu já conhecia também um histórico de trabalho e de dedicação acadêmica que Virginia já tinha e aproveito totalmente a escolha de Dione. Sim, professora, mas aí termina a gestão e aí vai para o doutorado. Vou para o doutorado. Inclusive, o doutorado, eu já tinha me inscrito no doutorado, bem no início da gestão ainda, porque a USP tinha lançado um edital de aproveitar todos os créditos do mestrado, quem tivesse cursado, e eu me candidatei, consegui transferir todos os créditos do mestrado na Politécnica para o doutorado da FAUSP. E nesse período eu fiquei levantando os dados da minha pesquisa, né, que foi a questão dos parâmetros de conforto térmico dos usuários das edificações escolares, aqui no Nordeste. E aí, quando terminou a gestão, eu resolvi fazer o doutorado, inclusive fui sozinha. Minha família ficou, meu marido também é professor aqui da universidade, me deu muito apoio, e eu fui sozinha cursar o doutorado. Foi um doutorado que eu completei as disciplinas no segundo semestre de 1995, exatamente quando terminou a gestão no primeiro semestre, e depois eu já tinha os dados para trabalhar e eu concluí em 96, em novembro de 96, o meu doutorado. Foi um doutorado bastante... Eu passava, no mínimo, 14 horas trabalhando, né?
e realmente tinha que voltar para reassumir as atividades familiares e também profissionais. Aí né? Bianca Então, já era adolescente nesse tempo. foi exatamente no ano que Bianca fez vestibular. Né? Foi um período bastante... Sua mãe sai do doutorado e você entra na... Exatamente. Na Esse ano que ela ficou fora foi o ano que eu fiquei estudando para o vestibular. Pro vestibular. Né? Que ela não queria que fosse arquitetura. Pois é. Exatamente. E engraçado que quando ela passou no vestibular, né, eu vou passar na UFRN arquitetura. Bom, e aí quando ela entrou, o que eu imaginava que ela não tinha aptidão, né? Ela se mostrou assim nas primeiras avaliações de geometria gráfica, que eu achava que ela não tinha a visão tridimensional, foi quando ela saiu super bem. E o mais interessante é que a turma dela me escolheu como paraninfa da turma, né? Então foi uma honra, né, nesse momento também, né? Mas faz só um resumo dessa... Eu sei que é quase um pecado pedir ser um pesquisador, mas um resumo desse seu trabalho no doutorado. O meu doutorado, eu trabalhei fazendo levantamentos, porque a minha área, eu sempre trabalhei desde o mestrado, a questão da adequação arquitetura-clima. E para você trabalhar essa questão, nós precisamos também ter uma definição do usuário, além do envoltório, que é exatamente onde o arquiteto atua. Né? Então, eu me detive no doutorado nessa questão da definição dos parâmetros de conforto térmico, e aí eu fui para a escola. Por quê? Porque na escola eu conseguia um número de usuários muito maior, no mesmo local, usando a mesma roupa, desenvolvendo a mesma atividade, né? E medir as condições ambientais, e com isso eu defini os parâmetros de conforto para esse tipo de atividade. Né? E eu já tinha feito também uma pesquisa, isso tudo decorrente do mestrado, sobre as questões dos dados climáticos de Natal. Né? Então, eu trabalhei com os dados da Barreira do Inferno e tem, inclusive, esses dois trabalhos, o mestrado e o doutorado, né? Eles, no final, foram livros publicados aqui pela editora. Estão esgotados, né, no caso, mas foram trabalhos decorrentes dessas pesquisas. Inclusive, essa definição dos parâmetros de conforto é um trabalho bastante referenciado, né, no país. E também, nesse período, nessa tese, eu questiono a norma internacional que definia um modelo estático, né, desenvolvido na Dinamarca, como definidores dos parâmetros de conforto. E, para minha surpresa, realmente foi um trabalho que teve um desdobramento internacional. Logo em seguida da minha defesa de tese, esses modelos foram sendo questionados e hoje, né, se trabalha muito mais com a questão do conforto adaptativo, porque você pode vestir uma roupa, você pode abrir uma janela, então é muito mais dinâmico do que o modelo estático que estava como norma internacional. Né? Então é uma grande alegria ter participado dessa mudança. Né? Aí nessas idas e vindas, só para provocar um pouco, você voltou a Caicó, a menina voltava? Sim, enquanto tinha a família, né, a festa de Santana, as férias, né, sempre eu passei muitas férias na minha infância em Caicó, na casa dos meus avós. E depois os meus avós faleceram, depois meus tios, e hoje eu realmente não tenho muita alegria quando volto a Caicó, né? Principalmente a casa dos meus avós ainda está lá fechada, mas eu tenho muita tristeza das lembranças que eu tinha lá da minha família tão grande, né? Eu tinha 10 tios, hoje eu só tenho um tio vivo, né? Então, isso faz com que a gente tenha um pouco de melancolia, né, quando volta à cidade natal. Tá bom, professora. Maravilha. A gente vai fazer novamente o intervalo e aí já voltamos com o terceiro bloco do nosso Memória Viva, hoje conversando com a professora Virgínia.